meio-dia, marcou o sinal da Gaúcha, no Ar Esportes ao meio-dia, exclusivamente em outras plataformas até o meio-dia e 25. Vocês já estão acostumados, né? No período da propaganda político-partidária, é por aqui que a gente vai com esportes ao meio-dia. A partir do meio-dia e 25, a gente volta para o FM. E aí, tratando exclusivamente de dupla Grenal, com todas as informações desta terça-feira, 13 de setembro. No programa hoje, nós temos André Silva, Bruno Flores, Leonardo Oliveira. Nosso convidado Cristiano Munari vai participar conosco também. Direção do programa hoje também é do Lucas Arruda. E nessa primeira parte do programa a gente tem um grande debate aqui sobre alguns assuntos do momento no cenário nacional. E eu já vim antecipando esse assunto com o Macedo há pouco no Chamada Geral, que foi a boa entrevista do Tite ontem no Bem Amigos, né? E o Tite foi perguntado sobre vários temas da Copa do Mundo e também foi perguntado sobre a sua sucessão. Ele que não permanece na seleção depois da participação do Brasil na Copa do Mundo. E o Galvão perguntou para ele se ele indicaria alguém para ser o seu sucessor. O Tite, no momento, disse que não se sentia confortável em fazer tal indicação, mas que estaria na torcida para que o seu sucessor fosse um técnico brasileiro. E a partir daí o debate é o seguinte: que técnico brasileiro hoje estaria pronto para assumir a seleção brasileira? Se é que nós temos um treinador pronto para assumir a seleção. Macedo até fez uma lembrança, né? Em muitos casos, muitos treinadores brasileiros foram escolhidos para assumir a seleção e estavam longe de ser uma unanimidade, né? A gente pode pegar como exemplo a segunda passagem do Dunga pela seleção, que foi uma surpresa, né? A escolha do Mano Menezes, depois que o Muricy recusou o convite da seleção. Enfim, existem alguns exemplos. Mas hoje, quem estaria mais preparado para assumir a seleção? Deixa eu começar com o André Silva. O André Silva está com a gente. Oi, André, tudo bem? Boa tarde. Oi, Gamba, boa tarde. Estou aqui no CT Luiz Carvalho. O Grêmio ainda está treinando, Gamba, neste momento. É por isso que ainda estou por aqui para acompanhar esta parte final da atividade que o Renato comanda aqui no CT Luiz Carvalho. Olha, Gamba, respondendo objetivamente, a questão de pronto ela é muito relativa, né? Porque tu falou aí que o Dunga na segunda não estava, mas o Dunga na primeira, será que estava? Ele não tinha nenhuma experiência, foi técnico da seleção brasileira depois da Copa de 2006, né? Então, eu acho muito relativo isso de estar ou não estar preparado. Mas eu gosto muito da questão de ver momento. Né? Como teve o momento do Muricy, e aí ele não topou, como você citou, e o Mano acabou assumindo. Eu diria que pelo momento, e até pelo trabalho que já desenvolveu em outras grandes equipes de futebol brasileiro, como por exemplo no Santos, eu diria que o momento é do Dorival, se for optar por um técnico brasileiro. Se não, né, aí do que a gente tem de fora, acho que o Abel, dos que estão aqui no Brasil, seria a melhor alternativa. Bem lembrado Abel Ferreira, no caso. Bem lembrado pelo André a questão do Dunga, né? Quando o Dunga assume pela primeira vez a seleção brasileira, foi uma surpresa gigantesca, né? Não tinha trabalhado como treinador o Dunga, Leonardo Oliveira. Mas tinha um contexto. Tinha um contexto. O Parreira sai da Copa de 2006 apavorado. O Parreira não tinha acompanhado a revolução que havia acontecido ali entre 94 e 2006, e quando ele volta à seleção, ele encontra os jogadores maiores do que a seleção. Os jogadores tinham um dia de folga, o jatinho estacionava lá, o helicóptero, eles saíam dali e iam para uma festa. Na Suíça, por exemplo, e isso impressionou o Parreira. Os jogadores tinham um staff próprio, os jogadores tinham se tornado estrelas mundiais, ao contrário do que tinha acontecido em 94. Nós tínhamos o Romário, que era uma estrela mundial, mas ele não tinha o tamanho, a repercussão midiática que tinha um Ronaldo. Sim. Lembra da festa lembro. Na Suíça? Em Vegas? Não, e a festa que os jogadores foram... Na folga, o Ronaldo de DJ, e aí, daí daqui a pouco desce um helicóptero lá, tá o Ronaldo descendo com o helicóptero dele. O Ronaldo se apresentou com mais de 100 quilos naquela Copa. Enfim, aquela seleção, ela precisava de alguém, e ali foi uma leitura muito bem feita pelos dirigentes da época, alguém que resgatasse o valor da camisa da seleção. Mas não invalida o que o André disse, o Dunga não estava pronto. Não, mas o Dunga veio justamente por ser o capitão, por ser o cara que na Copa de 94 tinha comandado aquela turma, né, que era o grande líder. E realmente, ele não era nem técnico. Não era. Uma surpresa. Não era. Nem ele, nem o Jorginho, que era o auxiliar dele. O Jorginho tinha uma carreira, acho que incipiente. O que não invalida, Léo, o bom trabalho que o Dunga fez nessa passagem pela seleção. Foi um bom trabalho do Dunga. O Dunga começou um ciclo novo.
O Dunga começa o ciclo novo porque a seleção ela é totalmente refeita. A segunda passagem dele não é boa. O que eu vejo, Gamba, e ontem me chamou a atenção na entrevista do Tite, quando ele fala do Rafinha. Que ele estava com a lista pronta e chega o Juninho, tem um cara no Barcelona, no Leeds United que está barbarizando. Disse, não me traz mais problema, não, mas a gente já falou com o primeiro técnico dele, o cara que comandou ele no Avaí na base, a gente falou com não sei quem, a gente falou... E aí quando o cara apresenta o nome do Rafinha, é um dossiê que os caras têm do Rafinha para mostrar pro Tite. E aí o Tite faz o quê? Pega o telefone e liga pro Bielsa. Então assim, ninguém é convocado à toa, ninguém é convocado pelos gols do Fantástico. E esse padrão de trabalho, esse nível de trabalho, essa dimensão de trabalho que o Tite implantou na seleção, essa régua, eu não vejo técnico nenhum no Brasil hoje capaz de manter. Cristiano Munari, tem algum treinador pronto hoje ou que não esteja pronto e poderia ser uma grande aposta para substituir o Tite na seleção? Esse ponto que o Bel pega no final da preparação do Tite, eu acho que é o que a gente não vai encontrar nos outros treinadores, né? O Tite, ele é um treinador que, depois de 2018, ele muda muito a forma da seleção brasileira jogar, indo estudar, indo se aprimorar, indo conversar com treinadores na Europa, porque ele entendeu que a maneira que ele estava jogando, que funcionou muito bem nas eliminatórias para a Copa de 2018, ela já não funcionou quando enfrentou europeus, nos amistosos, antes da Copa e depois na Copa. Qual o treinador brasileiro que a gente vê com esse perfil? O Cuca saiu do Atlético Mineiro no começo do ano e falava em treinar a seleção brasileira, que ia ficar era um sonho dele treinar a seleção brasileira. Ano sabático. O que ele fez nesse período? O que ele apresentou de novo quando ele voltou para o Atlético Mineiro? O Renato sai do Flamengo, sai do Grêmio, vai para o Flamengo. O que o Renato fez no período entre Grêmio e Flamengo? São os treinadores que eram os mais falados para esse tipo de período. Então, os treinadores consagrados, os brasileiros... Mas olha que interessante, Munari, quando o André lembra lá que é momento, e é momento, né? Porque se tivesse ocorrido uma troca no comando da seleção, no auge do Grêmio com o Renato, natural que o nome fosse do Renato. Se tivesse ocorrido uma troca no comando da seleção, no auge do Atlético com o Cuca, natural que o nome fosse o Cuca. Então, daqui a pouco, vai que esse Flamengo conquista o título mundial. Vai que esse Flamengo fique aí. Não, eu não estou dizendo que é o melhor nome. Não, mas eu estou dizendo que a gente tem uma cultura de respeitar momento. Mas é mais do hoje, me parece. Daqui a pouco não me parece uma surpresa que E outra, tá treinando o Flamengo, a maior vitrine do Brasil. Muito grande. O Dorival cresce, gente. Cresce, mas assim, Gamba, é mais do que um momento, né? Porque pelo momento nós tivemos Sebastião Lazzaroni como técnico da seleção em 90. Por exemplo, né? Não, bem lembrado. É mais do que momento, eu acho que é processos de trabalho, eu acho que é nível de trabalho, eu acho que é desenvolvimento de uma cultura de trabalho que na CBF não tinha. O Tite chama lá de núcleo duro, os caras dão expediente. Tem 5 ou 6. Eu vou dar um relato aqui de na Copa de 18 eu conversei com alguém da comissão técnica, no primeiro dia que a gente chegou a sorte, a gente teve acesso ao hotel da seleção, porque a seleção estava de folga, o jogador estava na praia, era um hotel, tinha uma praia própria, e a gente transitou pelo hotel, e lá eu conversei com um integrante da comissão técnica, e ele me disse o seguinte: eu trabalhei com o Tite lá no Rio Grande do Sul, num outro momento, e trabalhei com o Tite agora. O gringo, cara, o nível de trabalho do gringo, o padrão de trabalho que ele desenvolveu, o nível de exigência dele não é para qualquer um. O Tite, todos os dias na Rússia, ele fazia uma reunião no café da manhã e ele trabalhava assim: Bruno, Munari, como é que tá? Posso treinar com ele? Quanto? E era assim, era objetivo. E assim, era uma reunião de 15 minutos e tinha que todo mundo chegar pronto para essa reunião. Ali ele se brifava e assim, o nível de... E não tinha tu titubear, só tu não pode titubear. Titubear tá fora. Então o Tite desenvolveu essa forma de trabalho e o nível de exigência dele. É isso que eu não vejo nos técnicos brasileiros, essa capacidade de montar uma comissão técnica desse nível e com essa forma de trabalhar. Até porque se abre um ciclo novo, né? Não é aquela coisa do resultado ser imediato para a seleção. Tu vai buscar o sucessor do Tite, tu vai pensar o quê? Num ciclo de Copa do Mundo para esse novo treinador. Tu sabe, Gama, que a gente processo. A gente estava falando em opções e eu fiquei pensando aqui que se o Cuca tivesse se mantido convicto do que queria, talvez ele hoje fosse se ele não tivesse saído do Atlético no final do ano passado? Não, se ele não tivesse voltado pro Atlético. Permanecido no período sabático. A impressão que se teria era que ficaria essa. O Cuca, campeão brasileiro, que abriu mão, que saiu para estudar, que saiu pro ano sabático, que se manteve convicto de que queria se preparar
para ser um sucessor do Tite. Ele abriu mão disso. E provavelmente, Gamba, abriu mão de ser esse postulante mais concreto, com maior adesão a receber uma seleção Cuca estaria brasileira. pronto, Lucas Arruda? Não estaria. Não, e Gamba? eu acho, Gamba, que o Cuca tem mérito, sim, nas conquistas e nas façanhas que ele tem como técnico desde lá da época do Fluminense. Mas o Cuca, na minha opinião, não consegue ser campeão ou chegar próximo disso sem ter um grande time. Não é ele quem forma o grande time, na minha opinião. O time ajuda muito o técnico Cuca. A prova é o Atlético Mineiro, eu vou um pouquinho mais atrás do Palmeiras e até o próprio Santos, vice-campeão da Libertadores de 2020. Era um bom time, aliás, era um ótimo time. Jogadores que hoje estão na Europa, o Marinho em grande fase, o Soteldo também jogando muita bola, então eu acho que não seria o ideal. Ali ele foi um grande gestor de grupo, né? Pode ser. Porque o Santos ali estava liquidado, atraso de salário, era um horror o ambiente, e ali o Cuca foi gestor e levou esse Santos ao vice-campeonato da América. Fala, André. Eu não quero ser o contrário e nem na contramão, mas tem algumas coisas que o tempo nos ensina. Tudo que a gente está falando é legal, é bonito, sobre a gente estar imaginando quem é que está preparado ou não. Mas tem uma coisa que ela será preponderante na substituição do Tite. Primeiro, o que vai restar do que foi montado na estrutura com o Tite? Porque a gente sabe que o Tite conseguiu sobreviver na CBF com tudo que aconteceu, com o presidente deposto, presidente preso, presidente isso, aquilo e aquilo outro. Né? Porque ele tinha uma estrutura montada por ele, não é nem montada pela CBF, montada por ele ali, primeiro com o Edu, agora com o Juninho. E aí a minha questão é, quem é que vai escolher o técnico? Isso é o que vai ser fundamental. Para a gente chegar no quê? Se vai ser pelo momento, se vai ser pelo estudo, se vai ser por outra coisa qualquer que seja. Porque vai depender muito de quem vai fazer a escolha. É mais ou menos como num clube de futebol. Vai depender de quem vai fazer a escolha. E aí, meu amigo, pode acontecer qualquer coisa. Munari. São dois pontos diferentes, né? Um é a gente tentar apontar o melhor nome, né? Ou tentar encontrar se há um melhor nome, e outro é isso que o André fala, que é perfeitamente. O Léo citou, né? O Dunga chega em 2010 para o ciclo de 2006, 2010 por conta do que aconteceu em 2006. Né? Então, o que vai acontecer na Copa de 2022 agora? O Brasil vai ser campeão? É uma coisa. O Brasil perder, como o Brasil vai perder, talvez essa estrutura da CBF ela olhe para o substituto. Qual o problema a ser atacado? Exatamente, né? O que foi o problema? Daqui a pouco é aquela coisa, tem que convocar mais jogadores que atuam no Brasil. Sempre tem umas loucuras assim, às vezes. Né? Então não dá para esperar da CBF. O que dá para esperar da CBF? O que me parece é que o Edinaldo, ele chega à CBF e ele chega até por um acordo com os clubes, porque a criação da Liga é uma concessão que ele faz para que os clubes o apoiem na eleição dele. O Edinaldo é o cara que lá atrás tenta trazer o Xavi para ser o auxiliar do Tite, o Xavi não aceita. E até uma espécie de preparação para ser o sucessor do Tite, claramente. Exato. Não, ele seria já pensando numa sucessão. Claro. O Edinaldo é o cara que me parece que foge um pouco e é uma surpresa, e é uma grata surpresa o Edinaldo, pela forma como ele está pensando no futebol, até agora. Né? Até agora. O Edinaldo é uma grata surpresa, e a forma como ele está pensando o futebol brasileiro é totalmente diferente dos anteriores. Inclusive o Caboclo, que tinha a falsa imagem de moderninho. Será que a gente não está concluindo aqui, Lucas Arruda, que o caminho vai ser realmente buscar um técnico estrangeiro? Olha, pelo que se apresenta hoje, me parece que sim. Talvez a gente dependa muito do que vai acontecer com o Flamengo no final do ano. O Flamengo vai ser o fiel dessa balança. Essa é a questão. Mas esse ponto em relação ao Xavi que foi tocado aqui é interessante. Talvez o melhor ciclo de Copa do Mundo desse século tenha sido da Alemanha. A partir do momento em que lá em 2006 já estava preparando o sucessor para chegar em 2014 a pleno, com uma grande seleção e ser campeão aqui no Brasil. E depois disso, mantém o técnico, mas na saída, no final do ciclo do Joachim Löw, por exemplo, já sabia quem seria o próximo técnico. Já estava desenhado que o Hans Flick seria o comandante da Alemanha para o próximo ciclo. Por que no Brasil não acontece isso? Mas o Hans Flick estava desenhado, ele era um cara já era certo, né, Léo? Ele tinha uma grande cotação, né? Uma alta cotação na VBF, né? VFB. Que aqui não tem projeto sucessório. Exato. E assim, não tem projeto. Mas aí ele assume um Bayern de Munique como interino.
como interino porque o Niko Kovac é demitido. O Niko Kovac é demitido depois de 3 ou 4 meses, tinha uma relação péssima com o grupo, e ele assume, para quem não lembra, ele faz aquela campanha maravilhosa na Liga dos Campeões, que o Bayern de Munique fez o 8 no Barcelona. Em Lisboa, né? Exato. Então, assim, ele tinha uma cotação alta na federação, mas o trabalho dele no Bayern de Munique o consolida. E é o Bayern de Munique, que seria o Flamengo lá da Alemanha. E aí ele assume a seleção. Eu não vejo isso, por exemplo, no Kleber Xavier. O Kleber é um cara que ele se estabeleceu como auxiliar, ele fechou uma parceria com o Tite de 22 anos, e eu não sei se está na cabeça do Kleber ser técnico principal. E não está nem na da CBF, né? Se tivesse, estaria muito claro o projeto, e sequer Xavi teria sido sondado para ser auxiliar do Tite. E quando tu busca um Xavi, Lucas Munari e Bruno, e o André que está conosco lá no estádio, quando tu busca um Xavi, tu está sinalizando o quê? Que no Brasil tu não vê um nome para suceder o Tite. Mas é necessária, Léo, essa dependência de um grande trabalho em clubes no Brasil para ser o técnico da seleção brasileira? Aqui no Brasil, é muito necessário isso. No Brasil, sim. Não teria como romper. É só olhar para o... Mas quer ver, Lucas, tem um ponto interessante aí. Se o Brasil conquista o Hexa, qualquer outro nome terá uma aceitação muito grande, mesmo que não seja um nome de grande trabalho em clube. Agora, se o Brasil não conquista o Hexa, a CBF vai precisar buscar um nome quase que de consenso. Quase que de consenso. É diferente. Até porque o ciclo é menor. É menor. A gente tem bons nomes surgindo, mas não afirmados. A gente tem, assim, categorias assim de técnicos que estão conforme etapas da carreira. Nós temos Renato, Cuca, Mano Menezes, caras que já estão estabelecidos na carreira. Né? E que talvez já estejam até num ciclo mais próximo do final do que do meio da carreira. E nós temos chegando e amadurecendo, mas ainda não pronto, o Fernando Diniz, Rogério Ceni, o próprio Dorival, que me parece que já está saindo desse ciclo, já está um cara mais pronto, mas a gente não tem o técnico pronto como tivemos em outras ocasiões. E essa também é uma dificuldade. Muito por culpa da estrutura do futebol brasileiro, e que isso seja visto, e muito também por culpa dos técnicos. Porque os técnicos, eles reclamam que não tem tempo de evoluir, de avançar trabalho, porque, claro, a estrutura do futebol brasileiro não permite, mas quando eles podem, eles trocam. Olha o Wagner Mancini ano passado, olha o Lisca agora. Olha o que está fazendo o Lisca. O Lisca sai do Sport Recife depois de 3 jogos, aceita o convite para o Santos, vai para o Santos, pede demissão do Santos, e em menos de 24 horas é anunciado como técnico do Avaí. Faltou um ponto aí, Gamba. Na semana passada, o Lisca disse que o time do Santos estava em evolução total. E nessa semana ele pediu demissão, o Santos comunicou que era como um acordo, mas a informação da imprensa de Santos é que ele o pediu Lisca demissão. Entendeu que não tinha mais o que tirar do time. Munari, sabe qual é a minha interpretação? O Lisca trocou o Santos pelo Avaí. Exatamente. Não. Se ele pede demissão do Santos, em menos de 24 horas depois ele é anunciado como técnico do Avaí, ele tá trocando o Santos pelo Avaí. Ele decidiu trocar o Santos pelo Avaí. Essa gestão de carreira dos treinadores também contribui para esse cenário que a gente tem agora. Por exemplo, se o Cuca tivesse ficado no Atlético Mineiro depois dos títulos que ele conquistou na temporada passada, o trabalho ali estava sendo desenvolvido com títulos, e continuasse agora, como tem o Abel Ferreira no Palmeiras, a gente não ia ter discussão, a gente ia dizer, tem que ser o Cuca. Só que também os treinadores que têm sucesso, como o Cuca teve no Santos quando ele foi finalista da Libertadores e não ficou, e agora que ele foi campeão e não ficou, os treinadores brasileiros também não contribuem para isso. Porque eles também não levam essa gestão, essa carreira, esse trabalho a longo prazo com a seriedade que deveriam levar. E tu sabe, Gamba, que tem um ponto até sobre a questão do Dorival que eu queria trazer aqui, que é o calendário. Tudo vai se definir no futebol brasileiro antes da Copa. Qual é o técnico hoje? O Dorival, por exemplo. Suponhamos que ele ganhe aí Libertadores, Copa do Brasil com o Flamengo, fique brigando ali na parte de cima. O Flamengo não vai se movimentar em novembro para querer renovar o Dorival, por exemplo? O Dorival vai negar o Flamengo para talvez ser o cotado para... Para quando tá marcado o Mundial? Quais são as datas do Mundial? Só para ano que vem? Ano que vem? Fevereiro? Vai ser... fevereiro. Ano que vem, fevereiro, e possivelmente nos Estados Unidos, né, André? Isso. Eu quero colocar uma coisa, aproveitar o Munari, porque e aí é desconhecimento, tá? Realmente. O Scaloni, ele foi preparado ou ele... A expressão caiu porque... Caiu de paraquedas, Andrezinho. Exatamente. Ele chegou lá como?
Porque eu lembro que no começo, se não me engano, ele era interino. Como é que ele foi era o auxiliar processo do de São Paulo. Chegou porque a AFA não conseguiu ninguém. Exatamente. A AFA não conseguiu ninguém. Pois é, então, é a mesma coisa do Brasil, cara. Não tem muita diferença. Não, mas a Argentina Só que é uma a gente bagunça, hoje por isso acha a que a Argentina Argentina ficou 30 anos sem espetacular. ganhar uma Copa E é América. porque tá jogando muito. Mas a questão o Scaloni é o que deu certo, e assim, deu certo, vamos ver na Copa do Mundo também. É o Brasil, né? Subiu. Se der certo, fica. Mas não tem nada de planejamento ali. O Scaloni ele era um dos auxiliares do Sampaoli, contratado para treinar a seleção sub-20. Aí o Sampaoli foi demitido, o BKC assinou a rescisão, a AFA não conseguiu contratar ninguém, e a AFA tinha uma questão da eleição lá, uma confusão que não podia fazer contrato com ninguém, ficou o treinador que estava ali. O Scaloni ficou porque era quem tinha contrato com a AFA. Ele ficou, começou o ciclo como interino, como os resultados vieram e como ele conseguiu construir uma seleção em torno do Messi. Não, e ele montou um grupo novo. Na verdade, nós estávamos conversando ontem sobre isso, né, Munari? A Argentina conseguiu montar uma seleção de jogadores muito qualificados como o Depou, o próprio Di Maria que é resgatado, o Lisandro Martins, uma geração nova. Lautaro, mas assim, é uma geração de grandes jogadores, todos fãs do Messi. Não tem vaidade ali. Todos sabem que tem que jogar para o Messi. E que o Messi é a grande estrela da companhia. E esse foi o grande mérito do Scaloni. Mas a gente está falando de uma AFA que numa eleição em que tinha 75 votos, abriram a urna e apareceram 76. Deu empate com 38-38. E que tem um campeonato com 30 clubes. Tem um campeonato com 30... Não dá pra comparar hoje a AFA com a CBF, gente. Não tem como. Campeonato com 30 clubes e que pro ano que vem, né, Munari? O Munari tá tentando me explicar. O primeiro semestre jogam 30, passam 10, aí os 10 da Série B vêm. Vai juntar certo. A primeira divisão que já tem 30 clubes com mais 10 da segunda divisão. Então, assim, mas deu certo. A Argentina, sem querer, ela acertou. Mas foi uma loteria gigantesca, zero planejamento. Tirou na quiniela, que é a loteria argentina. Além disso, né, tem tudo o que aconteceu no ciclo, na Copa do Mundo de 18, toda a confusão do Sampaoli com os jogadores e que o Scaloni foi companheiro do Messi na Copa de 2006, ele era lateral direito reserva da Argentina na Copa de 2006. Ele, inclusive, ficava no mesmo quarto que o Messi na concentração. Então ele tinha uma relação com o Messi que representa tudo isso que o Léo falou. E aí, depois de um período muito conturbado com o Sampaoli, teve briga do Sampaoli com o BKC durante um treino na frente dos jogadores. Então o Scaloni foi o cara que, de alguma forma, os jogadores, vamos nesse cara, porque os outros não dá. Então ele se aproximou muito e da relação com o Messi favoreceu também. Então o Messi confia nele e todo mundo confia no Messi. Mas isso assim é algo que foi por acaso. Só deixa eu fazer uma vírgula aqui, Lucas, da esquizofrenia do futebol brasileiro. O Santos tem um projeto agora que é Luxemburgo de gerente e BKSS de treinador. Os dois não falam o mesmo idioma e não é idioma. Para o mundo. E não fala a mesma língua do futebol. Né? Exatamente. A língua do futebol é diferente dos dois. Pelo amor de Deus, gente. Não dura 5 minutos a reunião deles sobre futebol. Eu tenho uma pergunta, Gamba. Eles vão botar o Luxemburgo e o BKSS no mesmo clube. Imagina o Luxemburgo, o BKC assim, vamos fazer um jogo apoiado. Toca a bola, cara. Se aproxima. O BKSS. Eu tenho uma pergunta, Gabi, em relação ao Dorival, só para fechar essa questão do Flamengo. A gente está pautando muito essa possível mudança da seleção em cima do Flamengo. Se o Dorival for campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no final desse ano, o que difere ele do Abel Ferreira? Para uma eventual escolha. Qual vai ser a diferença entre os dois? Mas se o critério for momento, vai o Dorival. Se o critério for capacidade, processo, projeto, vai o Abel. Que assim, eu acho que, claro que a gente vive no império do resultado, né? Aqui vale o resultado. E tu não tá errado em dizer, Lucas... Ditadura do resultado. Tu não tá errado em dizer que o resultado vai nortear. Porque aqui no Brasil se vive o resultado. E por isso a gente tá nessa ciranda. E por isso a gente não esqueçam que o Dorival treina o Flamengo. Repito aqui. Não, é por isso Flamengo. Que se criou vai haver um clamor nacional por Dorival Júnior na seleção brasileira. Embora o Flamengo hoje seja muito mais alinhado a Reinaldo Barros, que é presidente da Federação Paulista, do que a CBF. Tem esse detalhe político também. Também mas tem enfim, a gente vive a ditadura do resultado, né? E tudo é norteado pelo resultado. Mas se a gente for olhar trabalho de um técnico que chega no Brasil e em 2 meses consegue entender toda essa loucura que é aqui o futebol brasileiro e sobreviver nele com conquistas e com trabalho sólido, se olhar trabalho, a diferença é grande. Embora o Dorival seja, como técnico brasileiro, apontado pelos próprios técnicos como o mais evoluído. Muito bom, gente. Dia -dia. Muito bom. Muito obrigado pelo debate. Grande discussão aqui. A gente está fazendo a transição agora para o FM, com Esportes ao meio-dia, e a gente vai dar uma atenção maior para a dupla Grenal. Transição, voltando para o FM com Esportes ao meio-dia, aqui na Gaúcha.
Felipe Gamba. 12:25 no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com a audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. O principal destaque do Internacional, Bruno Flores. A renovação, Gamba, do Inter com o técnico Mano Menezes já é o planejamento para o ano de 2023. E durante as conversas foram tratadas também as questões da montagem do elenco, Gamba. E quero trazer aqui alguns detalhes sobre esses debates entre o técnico e o Internacional. O perfil de contratações, Gamba, vai seguir o mesmo em 2023. O Inter não deve apostar em medalhões, aqueles jogadores mais renomados e com altos salários. E os exemplos de contratações que o Inter deve tentar em 2023 estão no Inter de 2022. Jogadores como Pedro Henrique, Wanderson, Depena, jogadores que estavam em mercados ditos alternativos, que não custavam tanto e que entregam desempenho ao time. Além disso, Gamba, o Inter vai apostar nas categorias de base. Desde a chegada de Mano, jogadores como Lucas Ramos, Estevão e até mesmo Tauan Lara, que perdeu alguns concorrentes como Moisés na função, por exemplo, já ganharam mais espaço e devem ganhar mais em 2023. Outros jovens que estão ainda no sub-20, como o meia Gustavo, o zagueiro Lucas Rian, também serão mais aproveitados. E por fim, Gamba, as conversas também deram um aval para algumas manutenções. Wanderson e Depena, que em breve devem ter os seus contratos anunciados, as extensões com o Inter, o Wanderson comprado junto ao Krasnodar da Rússia, e o Depena que está ficando sem contrato apesar de estar emprestado ao Inter. E ainda, Moledo e Mercado, que estão nos planos, mas dependem também de ajustes financeiros, especialmente Rodrigo Moledo, que deve sofrer algum impacto de redução de salário, até pelas suas questões de dificuldades físicas. Inter e Mano Menezes planejam 2023. Inter e Mano Menezes podem planejar esse 2023 com uma Libertadores da América, Leonardo Oliveira. Eu tenho quase certeza de que o Inter vai estar na fase de grupos da Libertadores. E tu vai lembrar, Gamba, quando o Mano chega, tu me faz uma pergunta assim, até onde o Mano pode ir com esse time? Eu falei G4. Lembro. Porque o Inter tinha um grupo, estava montando um grupo naquele momento, que era um grupo com jogadores que estavam desembarcando, mas que daria muita alternativa para ele. E o Mano, com a sua experiência, com o trabalho que começa de trás para frente, ele consolida uma ideia de jogo primeiro, deixa o time mais seguro na defesa, e agora ele está no passo 2, que é elaborar mais, que é avançar mais. Então é um casamento que deu certo, e a direção do Inter, informações que eu colhi, conversando com alguns dirigentes, eles estão muito encantados com o Mano Menezes, e principalmente com a afinação que há ali no trabalho do Mano com o Paulo Autuori. Interessante. Que é um sujeito que a gente fala muito, do qual fala muito pouco, e que está sendo fundamental nesse momento do Inter. E como o Inter precisava de um profissional com essa característica, aliás, do Paulo Autuori. O Inter está sem vice de futebol. E a gente não fala do vice de futebol, né? É uma figura muito importante aqui no futebol gaúcho. Bem lembrado. O principal destaque do Grêmio, o André Silva. Que finalizou, Gamba, 5 minutos a sua atividade aqui no CT Luiz Carvalho. O Renato com seus jogadores fazendo treinamento, enfim, mas um treinamento que não deu, Gamba, né? A movimentação e todas as formas foram feitas e até as trocas de equipes, enfim, mas nenhuma delas com formação de time, que a gente pudesse dizer, olha, fulano de tal é cotado realmente para estar na vaga do Bitelo. Claro, eu poderia dizer até no do Campas, tá? Mas obviamente a gente sabe que o jogo já nos mostrou que será o Tassiano o substituto do Campas, que para por 30 dias com uma lesão muscular. Mas a primeira função do meio eu deixo aberto. Agora, pelo que acompanharam ontem os repórteres que aqui estavam no treinamento, que teve os reservas em campo contra a equipe de transição num coletivo, aliás, que é um hábito do Renato sempre abrir a semana desta maneira, com os que não jogaram a partida contra o time de transição. Eu diria que são só 2 candidatos. Eu não coloco o Lucas Leiva como candidato, tá? Eu colocaria o Thiago Santos e o Lucas Silva como candidatos à substituição do Bitelo pelo trabalho de ontem, até porque no treinamento de ontem, assim como foi no jogo de domingo na Arena contra o Vasco, o Lucas Silva atuou um pouco mais à frente. Então, eu diria que a vaga do Bitelo hoje tem 2 candidatos, ou o Lucas Silva ou o Thiago Santos, pelo que o Renato fez no jogo de domingo e pelo que ele fez no treinamento dos reservas ontem. Bom, Leonardo Oliveira, Lucas Leiva sequer seria opção, Leonardo. E no jogo contra o Vasco, o Lucas Leiva entrou numa função mais avançada.
O Renato acaba ali, né, André, com aquele quarteto de camisa 5, o Renato acabou o jogo com o E Vila hoje, ontem ele treinou assim também, mais avançado. Exato. Não, e o Renato teve um jogo com o Thiago Santos, Vila Sante e Lucas Silva. E o Lucas Leiva, inclusive, quando fazia aquele 4-4-2 para marcar a saída de bola do Vasco, o Lucas Leiva era o cara que estava ao lado do atacante, ao lado do Biel. Agora, só para ficar bem claro aqui, André e Leonardo, não há, primeiro, surpresa na decisão do Renato e não há injustiça na decisão do Renato. Não. O Lucas não está em campo mostrando hoje que tem condições de ser titular no time do Grêmio, mesmo que hoje ele fosse uma alternativa. Mas olha a questão do barulho. Quando o Lucas Leiva chega e começa no banco no jogo contra a Ponte Preta, olha o barulho que deu do Roger. E agora o Renato, com a aura que ele tem, com o tamanho que ele tem, ele praticamente faz esse barulho sumir. Tá indo o Lucas Leiva pro banco e não tem barulho. Não tem Aí a frase é do Renato no dia da apresentação dele aqui. Tá lá nas redes sociais do Grêmio, quando ele vai no vestiário conversar com os jogadores. O presidente dá um discurso e o Renato vai falar com vocês. O Renato diz assim: agora é comigo, não tem mais nem vaia. A vaia acabou aqui. Bem lembrado. Ele diz isso para os jogadores. Bem é exatamente isso aí. É isso. O Renato sabe do tamanho que ele tem e do poder que ele exerce junto ao torcedor. É isso. Exatamente isso. E a gente já percebeu claramente isso na partida contra o Vasco, um outro ambiente. Foi registrado deixando na bem arena. claro, isso não é em relação ao Roger, isso é em relação a qualquer outro treinador que venha daqui a, 5, 10 anos trabalhar no Grêmio. Não, o Renato importa. tem esse poder. É a figura do E é Renato. só ele que tem. Tanto que ele é uma estátua, né? Sem dúvida alguma. Lucas Arruda, dupla Grenal aqui em Esportes ao meio-dia, tem o patrocínio de quem, Lucas? Ferramentas The Tools na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CERS, Unir Ideias, move o futuro. Acesse cers.org.br. Lucas Arruda, que é o diretor deste programa nesta terça-feira, que conta com o Ronaldo Fagundes, Moavécia, Christian Rafael e Sérgio Altenhofen, a equipe técnica. A gente está indo para o intervalo comercial e volta em seguida. Volta com Esportes ao meio-dia, Ferramentas Gerais, mês do cliente é na Ferramentas Gerais. A Prosalto acelera as ofertas para você fazer o melhor negócio. Concorra ao valor de um Mini Cooper elétrico e 20 viagens para Dubai com a Unicred. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. E Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com, é com 2 S e N no final. Vamos com o Placar Gaúcha aqui no programa. Lucas Arruda, ontem nós tivemos Clássico do Nordeste, né? Sport Bahia. É verdade, Gamba. Na abertura da 30ª rodada da Série B, o Sport venceu na Ilha do Retiro pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Gustavo Coutinho e se aproximou do G4 da competição. Hoje tem 2 jogos pela Série B, né? Perfeitamente. Às 7 horas tem Operário e Guarani no estádio Germano Krieger e às 9h30 tem Ponte Preta e Ituano no estádio Moisés Lucarelli. Pela Champions hoje, além de Liverpool e Ajax, tem o reencontro de Lewandowski com o Bayern de Munique. Quis o destino colocar Lewandowski frente a frente ao Bayern de Munique de novo. Daquelas coincidências do futebol, Gamba. Bayern de Munique e Barcelona, jogo na Alemanha no estádio da Allianz Arena. Lembrando que o Placar Gaúcha tem o patrocínio de quem? Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Quinzena da Reforma Redmar, que transforme seu lar com grandes ofertas. O que é assunto no Twitter, Lucas? A conquista, Gamba, de ontem das gurias do Internacional, uma vaga na final do Campeonato Brasileiro Feminino, venceu o São Paulo por 1-0 no Morumbi e também uma vaga na Libertadores de 2023. A AGI Brasil, fornecendo soluções completas em equipamentos agrícolas e opções de financiamento. Pensou em perfis e acessórios de alumínio. Aluíta, há 20 anos, construindo ao seu lado. A gente vai para o intervalo comercial e na volta tem opinião no espaço de Pedro Ernesto Denardim, o comentário de Adroaldo Guerra Filho. Meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, Prosalto, Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Hora de opinião no espaço de Pedro Ernesto Denardim, que roda o estado com sua caravana, promovendo shows e alegria ao Rio Grande do Sul. O comentário de Adroaldo Guerra Filho, que comenta aqui, meu caro Lucas Arruda, para... Hoff Pneus, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. Doutor Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho. Acesse leonardolondeiro.com.br. Boa tarde, Guerra. Bom dia, meu amigo Felipe Gamba, bom dia aos amigos da Gaúcha. Olha, eu estou curioso para assistir Grêmio e Novo Horizontino, ou melhor, Novo Horizontino e Grêmio, porque o jogo é fora da arena. Por que eu estou curioso? Porque o Renato avisou, depois da vitória contra o Vasco, que o seu time terá um posicionamento diferente nos jogos como visitante.
É o que o torcedor quer, é o que o torcedor espera. Quem viu o Grêmio na maior parte do tempo jogando para não perder, ficou muito assustado. Olhou para dentro do campo, viu aquela camisa pesada e disse, mas olha, tem alguma coisa que não está legal, que não está certa. E o Renato chega dizendo que vai mudar. Que o torcedor vai ver um Grêmio agressivo, atacando o adversário, mostrando a sua força. Por isso eu estou esperançoso em ver um bom jogo na sexta-feira, lá no interior paulista, onde o Grêmio pode dar quase que definitivamente o passo para voltar à Série A do futebol brasileiro. Pelo lado do Inter, tem uma dúvida no ar. Volta Depena? Claro que volta. O Depena é uma peça fundamental no esquema do Mano Menezes. Quem sai? Eu acho que sai o Maurício. Não é conveniente tirar o Alan Patrick. O Alan Patrick é aquele jogador que pode, num único lance, acabar com o adversário. Aliás, ele foi o grande responsável pelo belo primeiro tempo contra o Cuiabá. Quando perdeu o fôlego, o Inter perdeu a intensidade. Por isso que acho que Alan Patrick deve continuar no time. E Carlos Depena também é titular do Mano Menezes. Mas isso é assunto para daqui a pouco no Sala de Redação, meu amigo. Valeu. Abraço, boa terça-feira para todo mundo. Para todos nós. Obrigado, Guerra. Hora de falar em Copa do Mundo. Aqui em Esportes ao meio-dia. Faltam 68 dias para a Copa. Copa muito bem patrocinada aqui na Gaúcha. Quem patrocina a Copa? Lucas Arruda. Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. KTO.com. Cressol, uma instituição financeira cooperativa. Se quiser cooperar, é simples. Vem junto. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Fruc Guaraná, 50 anos, o sabor de estar junto. E Cartórios de Protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Lucas Arruda, Lisca pediu demissão, não é mais técnico do Santos. Okay. Bom, essa informação é de ontem, né? Todos nós já temos essa informação. Menos de 24 horas depois, o Lisca já tem um novo clube. Perfeitamente, e é o Avaí, lá de Florianópolis, que anunciou o técnico Lisca há pouco. Ontem demitiu Barroca e hoje tem Lisca como novo treinador. O futebol brasileiro é impagável. Esportes ao meio-dia fica por aqui, vem aí na sequência o correspondente, logo depois tem o Sala Comando do meu amigo Marcelo Debona. Ótima tarde de terça pra todo mundo, tchau!